corazón. Há muitas pessoas que dizem, eu sou católico, mas também sou judeu, porque os meus antepassados eram judeus, não é? Porque sabe que em Portugal mais de 70% têm antepassados judeus. Se não for o avô, é o bisavô ou o trisavô, não é? Esta viagem começa no extremo sul de Portugal, onde o mar é azul e frio, as casas brancas, e os visitantes vêm dos países do norte da Europa, atrás de calor e boa comida. Chegamos atrás de algo diferente. Num misto de expectativa e curiosidade, entramos em Portugal por terra, vindas de Sevilha, na Espanha. Quem sabe, fazendo o mesmo trajeto que há mais de 500 anos fizeram milhares de homens, mulheres e crianças em busca de um lugar onde pudessem simplesmente viver. Seguimos atrás das marcas deixadas pelos judeus que um dia povoaram Portugal, que um dia lá morreram e que um dia foram forçados à conversão. Normalmente aquelas pessoas com apelidos de árvores, os carvalhos, as nogueiras, as pereiras, as oliveiras, os silvas, e não só, pois há os caetanos, pessoas, Amorins, Rodrigues, Lopes, Cardoso, Sousas, Nunes, Mendes, Azevedo, essas pessoas têm antepassados judeus. Aqueles que não se curvaram à máquina de morte instituída pela Igreja Católica na figura do Santo Ofício e continuaram secretamente acreditando em seu Deus, foram jogados à margem da história e submetidos a humilhações e torturas inimagináveis. São eles os marranos, conversos de nome, não de alma. Dom Manuel, depois que ele ordenou a conversão forçada de todos os judeus ao catolicismo, ele ficou preocupado e assustou-se com o grande número de judeus que quiseram sair. E ele então fechou os portos, fechou todas as saídas e não permitiu mais que nenhum judeu deixasse Portugal. Quando Dom Manuel morre, a tradição do marranismo já estava formada. Porque durante todo o seu reinado, os judeus criaram um hábito de seguir a religião judaica, as cerimônias, o Shabat, a Páscoa, o jejum do Yom Kippur, em suas casas. E quando Dom Manuel morre e sobe ao trono Dom João III, havia rumores em Portugal de que esse judaísmo existia e era secreto. E foi alegando este crime que Dom João III pede a Roma, ao Papa, a autorização para estabelecer um tribunal em Portugal. Até que em 1536, depois de
grandes lucros e presentes e dádivas e heranças que a Cúria Romana recebeu, o Papa autorizou o estabelecimento do tribunal. E em 1536, o tribunal foi oficialmente estabelecido em Portugal. E ele persistiu durante 285 anos. E foi abolido apenas no século XIX. Em 1755, quase 3 séculos depois do edito de expulsão dos judeus de Portugal, um terrível terremoto destruiu Lisboa. O Marquês de Pombal, que governava na época, ordenou a destruição das listas onde apareciam os nomes de portugueses de origem judaica. Com a medida, cessavam as leis discriminatórias. Segundo historiadores, a iniciativa teve como principal objetivo favorecer a burguesia, formada na maioria por convertidos. Eram estes portugueses que possuíam os recursos para financiar a reconstrução de Lisboa. O fim das listas não significou, porém, o fim das perseguições do Santo Ofício. A Inquisição só foi abolida em Portugal em 1821, mas o estigma da estrela de 6 pontas marca para sempre a figura do judeu. No tempo de Pombal, ainda foram perseguidos alguns judeus, mas depois que ele morre, o principal objetivo da Inquisição transfere-se do campo religioso para o campo político. E aí, então, os portugueses são perseguidos, não mais porque eles praticavam alguma religião em segredo, mas eles são perseguidos por causa de suas ideias. Eram homens que liam Rousseau, que liam Voltaire, que liam Diderot, e isso foi o grande perigo para Portugal no final do século XVIII. Passados mais de 500 anos, as marcas da herança judaica em Portugal estão presentes em mais lugares do que se supõe. Só que é preciso correr atrás delas, literalmente, já que estão incorporadas à arquitetura e ao cotidiano. E em Portugal dizemos azeite. Sabe como é que se diz em hebraico? Zait. Temos uma palavra portuguesa com origem na mesusa. Mesura, fazer uma mesura. Casas que no passado constituíram as judiarias, bairros onde judeus viviam segregados, hoje são habitadas por portugueses que pouco sabem da história adormecida em suas paredes. Faro, capital do Algarve, chegou a ter uma comunidade com 60 famílias no final do século XIX. Hoje, o único resquício da presença judaica é o pequeno cemitério, inaugurado em 1838 e reformado em 1993. Parece estar ali como um marco de resistência, como se dissesse, um dia existimos, aqui. Ao longo da entrada, 18 ciprestes e um portão fechado. Por entre as frestas de ferro, alguns takes roubados desse pequeno pedaço de memória. Deixamos a costa e adentramos o país pelas planícies do Alentejo, um Portugal medieval, de vilas cercadas por muralhas, guarda os vestígios de importantes comunidades judaicas. Évora, Nisa, Alpalhão, Porto Alegre, Castelo de Vide, Marvão. Quanto mais nos aproximamos da fronteira com a província de Cáceres, mais indícios encontramos dos judeus expulsos de Espanha em 1492, que fugiram para Portugal. O legado judaico é inegavelmente parte do patrimônio cultural do povo português.
Referências que resistiram ao calor das fogueiras permanecem nos nomes de ruas e bairros, nos umbrais das portas. Um olhar mais atento identifica as ranhuras onde um dia repousaram mezuzais que guardavam os lares judaicos. Foram arrancadas. A conversão forçada obrigava os judeus a deixarem outra marca em suas portas, cruzes gravadas na pedra. Passaram a ser chamados de cristãos novos. Muitos judeus convertidos se casaram com cristãos velhos e continuaram a praticar o judaísmo secretamente. Outros, no entanto, abraçaram a nova fé, abandonando o judaísmo, mas não escaparam da perseguição. Dom João II fez uma coisa mais horrorosa ainda. Ele mandou tirar todas as crianças de 2 a 10 anos dos pais judeus e mandou todas essas crianças para a ilha de São Tomé, que eram chamadas as ilhas desertas, que eram desabitadas, onde ele mandava os piores criminosos, e uma ilha onde só havia répteis e animais selvagens. Samuel Usque, um dos cronistas judeus do século XVI, ele conta que essas crianças foram comidas pelas feras. Mas esse fenômeno de tirar as crianças é muito comum na história de Portugal. Não foi só Dom João II, Dom Manuel também. Ele mandou também tirar as crianças até os 14 anos dos pais e para serem criadas pelas famílias cristãs. Às vezes a gente fica até pensando por que as mães judias são tão histéricas. Mas se a gente for recapitular a história, a gente vai encontrar vários fenômenos que podem fundamentar esta histeria da mãe judaica. Que em vários momentos da história nós encontramos a vingança feita com as crianças. Em vários episódios da história. 1,5 milhão de crianças morreram no Holocausto também. Não é? Quer dizer que você vê que violentar o amor materno foi das expressões do antissemitismo. Na cidade de Évora, que recebeu o título da Unesco de Patrimônio Mundial, existiu uma das maiores judiarias do país. Chegou a ter 2 sinagogas, os banhos e um hospital. Hoje, os vestígios do bairro judeu podem ser encontrados logo que adentramos as muralhas que cercam a cidade velha. Situa-se nas imediações do Convento das Mercês e da Rua dos Mercadores.